mais um react que pode transformar a sua vida, que pode mexer com... Talvez você assistiu uma mensagem que você nunca ouviu antes. Vamos assistir comigo? Vamos assistir? Vamos agora assistir mais uma mensagem aqui que vai ser muito bom. O tema, a fonte de Gihon. Vamos para o que nos interessa. Vamos lá? Minha pipoquinha já está aqui e minha aguinha bem geladinha está aqui. Bonitas, uma das mais profundas em todas as passagens da palavra de Deus. O capítulo é o 46, o versículo é o 4. Salmos capítulo 46 e versículo 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E eu quero ler outra vez. O salmista diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A sua redenção dá alegria a essa cidade. Alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu quero usar como tópico, pregando alguns minutos nessa noite, é um assunto estranho, um assunto que não parece ter nada demais, um assunto que parece que não faz sentido algum, mas eu acredito que tem. O assunto é a fonte de Gihon. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto ministramos sobre esse assunto antigo da Tua Palavra, eu oro para que o rio flua. Eu oro a Deus para que não somente flua sobre os milhares que estão aqui nessa noite, mas que flua na televisão para os milhões que estão assistindo e observando. Nós não dependemos de talento, personalidade, habilidade, mas somente do poder do Santo Deus. E nós pedimos no santo nome de Jesus. E todos aqui nesse estádio dizem amém e amém. Amém. Há pouco tempo atrás, o primeiro-ministro da Rússia, Leonid Brezhnev, morreu. Sob Joseph Stalin, ele foi instrumental em conquistar os centenas e até milhares de milhões de acres de terra na Rússia. E para que isso acontecesse, precisaram matar mais de 10 milhões de russos. Quando o gigante do comunismo morreu, ateísmo sujo, porco e sem Deus, comunismo. Ele era tão odiado os homens que ele colocou no poder, que eles colocaram o corpo dele em um caixão sem reverência, sem respeito, em um caixão velho. O forro caiu e o corpo dele caiu no chão. Sua filha estava presa em casa no dia do funeral. Tiraram o seu corpo daquele caixão velho, colocaram em uma caixa de metal e diante do mundo inteiro assistindo na televisão, tentando colocar no buraco do caixão, jogaram aquele caixão e fez aquele barulho lá embaixo. O fim de uma filosofia construída no ódio. Há pouco tempo atrás eu estava do lado de fora em um grande coliseu nos Estados Unidos. Um jovem veio até mim e eu entendi que ele estava em apuros. Eu não sabia quem ele era. Eu podia ver que ele estava sob a influência de álcool, de drogas, e eu temia que fosse drogas, e era mesmo.
Eu não me lembro exatamente, mas algum dos meus homens, convidou ele para vir para a cruzada naquele dia. Ele estava tão fora de si mesmo, tão drogado, que ele nem sabia onde estava. E ele mal interpretou, pensando que nós tínhamos convidado ele para um show de rock. E eu me lembro, eu jamais vou esquecer o olhar que ele nos deu. Ele deu um passo para trás, levantou sua mão e disse: não, eu não quero isso mais, eu não consigo mais. Eu já tive tudo que eu posso suportar desse tipo de vida. Eu não posso mais suportar isso. E nós fizemos com que ele se acalmasse, falamos de Jesus para ele. Eu não sei se ele veio naquela noite ou não, mas eu oro que sim. Oramos com ele ali do lado de fora. E eu estava em Hollywood, na Califórnia, há pouco tempo atrás, alguns dias atrás. E eu olhei para uma das casas mais bonitas que já foram construídas pela mão do homem. Eu não vou chamar de lar, porque o dinheiro não pode construir um lar. Somente Deus pode fazer isso. E eu parei ali e disse para as pessoas que estavam no carro comigo: que casa maravilhosa! O homem que construiu era um dos atores mais famosos que o mundo inteiro já conheceu. Se eu falasse o nome aqui, eu tenho quase certeza que a maioria de todos que podem ouvir a minha voz, país após país, iam reconhecer. Ele morreu como bêbado, morreu alcoólatra. Quando ele morreu, chamaram os médicos a essa grande casa, essa grande mansão, essa mansão maravilhosa, bonita, luxuosa, rica, exagerada. E eles colocaram ali seu corpo em uma cadeira. E alguns dos maiores nomes ali no Hall da Fama de Hollywood beberam até e colocaram o corpo daquele homem numa cadeira e tentaram derramar licor ali naqueles lábios secos e mortos. Nessa noite a humanidade está em apuros. O homem preso pelas garras do inferno, pelos poderes das trevas, está fadado à condenação eterna. A não ser que Deus intervenha. Escute. Todo ser humano que está sentado nesse lugar aqui nessa noite, todo indivíduo assistindo pela televisão, para ser sincero com você, toda pessoa viva na face desse planeta, 4,4 bilhões de seres humanos, todos que não conhecem a Jesus Cristo, está condenado para destruição. Seres humanos, está fadado à condenação eterna, a não ser que Deus intervenha. Por exemplo, deixa eu comentar aqui. Essa mensagem aqui foi pregada há quase 40 anos atrás, e essas informações eu quero reforçar aqui. Olha só. Escute. Olha aí. Todo ser humano que está sentado nesse lugar aqui nessa noite, todo indivíduo assistindo pela televisão, para ser sincero com você, toda pessoa viva na face desse planeta, 4,4 bilhões de seres humanos. 4,4 bilhões. Hoje, 40 anos depois, dobrou. Mais de 8 bilhões de seres humanos. Dobrou quase que a população da humanidade. Todos que não conhecem a Jesus Cristo está condenado para destruição. Tão certo quanto eu estou aqui respirando e eu estou de pé nessa plataforma aqui hoje. Com um esquema concentrado e diabólico feito pelo inferno
para destruir você, para condenar você, para acabar com você, para matar você. Foi Jesus que disse: o ladrão vem somente para matar, para roubar e para destruir. Eu vou repetir: todo ser humano, não importa quem você seja, não importa quão educado, quão estudado, quão poderoso, quão rico e quão famoso, se você não conhece a Jesus Cristo, você está marcado para o pior, o mais horrível, o mais diabólico meio de destruição que uma pessoa pode, o próprio diabo da morte pode trazer. E a única forma de sair disso, e só existe uma maneira. O budismo não é um caminho, Maomé não é o caminho, os mormons não são o caminho, catolicismo não é o caminho, não há outro caminho a não ser o caminho Jesus Cristo. Alguém disse para mim que eu não devo ser tão franco assim. Eu não quero que homens fiquem apontando o dedo para mim quando estiverem diante de Deus e falar assim: pregador, se você tivesse me dito, eu não ia ter seguido o caminho que eu segui. É isso aí. Eu quero repetir: você pode se dobrar diante do Padre e você pode confessar seu pecado. Eu quero repetir: você pode pertencer à igreja dos mormons. Eu vou repetir: você pode orar para lá 6 vezes por dia. E eu vou repetir: você pode se ajoelhar àquele Deus gordinho do Buda. Eu vou repetir: você pode sentir que você reencarnou de alguns dias atrás, mas só existe uma maneira com que você vai vencer os poderes das trevas, e isso é através de Jesus Cristo, pelo poder do seu sangue derramado. Eu estava em Jerusalém há pouco tempo atrás. E eu acho que foi o Espírito Santo que projetou essa cena. Estávamos nos preparando para entrar no carro quando um homem chegou ali e disse: irmão Swagger, apenas a alguns quarteirões daqui nós temos a fonte de Gion. Você quer ver? Nós descemos o morro, bem aos pés do ribeiro de Quedron, de frente à parede leste de Jerusalém, entre o Monte da Ascensão e o muro. E nós começamos a descer esse túnel que alguns de vocês e algum desses pregadores e outros da televisão já devem ter visto. Quem escavou foi Ezequias há muito tempo atrás. E meu coração estava palpitando aqui no meu peito, porque aqui tinha mais do que somente uma significância geográfica para mim. E eu espero que Deus me ajude a relacionar a você nessa noite. Eu desci e bebi um pouco da água. E eu me virei para o homem que supostamente era um especialista no assunto e perguntei: amigo, qual é a fonte da fonte de Gion, a fonte da Virgem? Eu sabia que ele não sabia, mas eu perguntei assim mesmo. Ele olhou para mim e disse que eu achei que ele ia dizer: pregador, eu não sei. Ninguém sabe. E eu deixei aquele lugar e comecei a chorar. É algo estranho, mas você tem que saber e entender o que eu quero passar para você nessa noite, para compreender completamente. E eu vou fazer o meu melhor. Veja bem, essa Bíblia é uma história. Não são 2, 5, 10, 20 ou 100, apenas uma. É a história da redenção do homem. De Deus falando com a humanidade, trazendo a humanidade para Ele mesmo através do seu Filho Jesus Cristo. A redenção corre como um rio desde Gênesis até Apocalipse. É o tema,
é a fundação, é a intercessão, é o ponto principal da palavra de Deus. Agora Jerusalém tinha essa fonte de Gion que vinha de algum tipo de rio que era debaixo da terra, que a água borbulhava limpinha 24 horas por dia, que fazia com que os exércitos de antigamente, que fosse quase impossível para eles capturar essa cidade quando fechavam as portas, porque eles tinham essa fonte de água subterrânea. Não podiam fazer eles morrer de fome, porque aquela água fluía, ninguém sabia de onde vinha, ninguém sabia qual era a fonte. E alguns de vocês podem dizer, Jimmy Swaggart, mas o que é que isso tem a ver comigo hoje em dia? Eu não estou interessado em algum tipo de fonte que borbulhava em uma cidade a várias milhas de distante, que existiu há anos atrás, ainda que exista hoje. O que é que isso tem a ver? Aquela fonte, eu acredito, era uma tipificação, uma sombra, uma alegoria do grande plano de redenção que eu e você temos nessa noite. Eu espero cavar, abrir, desdobrar diante de você para mostrar quem você é, onde você está e aonde você está indo. Essa fonte de Gion, primeiramente, era chamada de fonte da Virgem, porque não se conhecia de onde vinha a fonte. Era um rio subterrâneo e ainda está ali, dando de beber àquela fonte, sem dúvida. É isso que o salmista tinha em mente quando ele disse: ali é um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Agora, na mesma medida que não há uma fonte visível para aquele rio, aquela fonte de Gion, assim também não há uma fonte visível para a salvação que você tem em seu coração e a sua vida hoje. No que diz respeito a como o mundo vê, o mundo não entende, o mundo não pode compreender, porque o que você tem, e você pela televisão que é salvo pelo sangue de Jesus, não tem nenhuma fonte aqui nesse presente mundo, ou nesse planeta agora. Eu quero que você entenda. E é por isso que eu te disse há alguns momentos atrás que a fonte não é Maomé, budismo, shintoísmo, confucionismo, ou catolicismo, ou qualquer outro ismo. Não tem nenhuma fonte terrena. E por isso o mundo não pode nem começar a te entender. Eu quero fazer algumas declarações aqui. Se você acha que viver para Deus vai fazer você ser aceito pelo mundo, você está muito enganado. O mundo vai olhar para você de soslaio. Eles vão olhar para você como se você ficou louco. Alguns dos seus amigos e parentes que você ama vão ficar contra você. Isso aí. Seus amigos mais íntimos vão dar tchauzinho para você, até logo. Porque agora você é diferente. E eu quero te dizer algo: o evangelho que não transforma uma pessoa, eu não vou te dar nem 10 centavos por ele. Esse evangelho muda os homens. Esse evangelho te faz diferente. Esse evangelho liberta os cativos. Esse evangelho liberta o homem de vez. Muito bem. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava em Nashville. Estávamos gravando para televisão. E um homem estava ali que ele ficou muito famoso com uma das redes de televisão. Eu acho que era a ABC, não me lembro. E um dia ele ligou para mim e falou: eu quero conversar com você. E ele vinha e assistia a gravação do programa várias vezes. Aconteceu por 3 anos. E um dia ele disse: eu preciso de uma resposta.
Eu sou um ator, ele disse. Diz que era. Eu sou um homem que faz shows. Eu conheço o que eu faço. E ele disse: eu tenho assistido você por mais ou menos 3 anos. Você vem aqui, você entra naquele lugar, e eu fico de pé aqui assistindo quando você passa dos monitores de televisão. E ele disse: você precisa me explicar algo. Ele disse: isso é minha vida. E eu me orgulho em ser o melhor que eu posso ser na minha área de trabalho. Eu perguntei: o que você quer saber? E ele disse: como é que você faz? Eu perguntei: faz o quê? Ele perguntou: eu não consigo entender. E eu disse: entender o quê? Ele disse: qual o seu segredo? E eu ainda não sabia o que ele estava falando. Aí ele disse: eu fico trocando de canal, e no momento você chora e no outro momento você ri. Como é que você faz isso? Ele disse: se eu pudesse fazer isso, ele disse, eu ia poder fazer 100 milhões de dólares. Eu virei para ele e disse: meu senhor, e 100 milhões de dólares não tem como comprar isso. Porque o que você está vendo não é personalidade, não é talento, não é engano, não é emoção. É o Espírito do Todo-Poderoso Deus que flui como se fosse um rio através do meu coração e no coração de milhões de pessoas que são filhos de Deus. Não existe nenhuma fonte visível como o mundo pode ver, mas existe uma fonte, é Jesus Cristo. Muito bem. Em 2 Samuel capítulo 5, versículo 8, nós vemos uma história que diz o seguinte: porque Davi, que tinha acabado de se tornar o segundo rei de Israel, diz: porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal, lembre desse termo, e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz. O que isso quer dizer? Eu quero te dar um pequeno pano de fundo. A cidade de Jerusalém tinha sido chamada de vários nomes. Chama de Salém, quando Melquisedeque estava vivo, e Abraão também. Já foi chamada de Sião, a cidade santa, Jerusalém. Mas no tempo de Davi também era chamado de Jebus, porque era habitada pelos jebuseus. Os jebuseus eram pessoas que guerreavam muito, eram tão valentes que ninguém nunca tinha vencido eles, nem Josué conseguiu vencê-los. Saul foi capaz de vencer os cananeus, os jebuseus, os heveus, mas ele nunca foi capaz de derrotar os jebuseus. E a primeira coisa que Davi fez foi tomar aquela cidade. Era parte de Jerusalém que era uma fortaleza e era habitada por esses jebuseus que adoravam a ídolos e sacrificavam seus filhos para deuses pagãos. Agora, imagine isso na sua cabeça. Israel foi dada por Deus a seus filhos. A terra santa, a terra sagrada, a terra que mana leite e mel, terra da promessa. Uma tipificação da nossa salvação. E bem no meio dela estava onde esses jebuseus habitavam. Os jebuseus que odiavam a Deus, que odiavam a tudo que tinha a ver com Deus e quem Ele era. Uma ferida que os drenava rapidamente, representando a carne. E eu quero te dizer, o negócio de Satanás hoje é de te prender de uma maneira tão grande que ele vai te destruir completamente. É isso que eu quis dizer quando eu comecei a pregar nessa noite. O ódio, o alcoolismo, vício de drogas, sexo ilícito, perversão, pornografia, ciúme, inveja, malícia, falta de fé, ganância,
Esses são cativeiros que eles prendem a humanidade, e esse Jabus era um tipo disso em Israel. Saul nunca conquistou. Saul finalmente foi derrotado por eles. Davi o conquistou, e ele conquistou através dos seus soldados entrando pela valeta que era a fonte de Gion, aquela fonte que era no subsolo. Muito bem. Alguns de vocês sentados nesse estádio hoje à noite, eu não sei quem é você, mas Deus sabe, você está preso pelo terrível cativeiro das trevas. Muitos de vocês pela televisão. Vocês estão presos por um cativeiro das trevas que está segurando a sua vida. Você está vivendo como se fosse um inferno na terra. Você não sabe que caminho seguir, qual direção tocar. Alguns de vocês agora estão nas drogas. Você nunca pensou que ia chegar até aqui, você nunca sonhou que estar nesse lugar, mas meu Deus, nesse momento você pode sair. Sua vida é um pesadelo. Quando você vai dormir, você fica imaginando quando você vai usar droga de novo. Marcas de seringa estão em seus braços. Você vive essa vida de um morto-vivo. É uma vida morta para você. Não começou dessa maneira, mas é assim que sempre acaba. Outros de vocês assistindo pela televisão. Começou, querida, com você bebendo um pouquinho, e depois você não podia esperar seu marido ir trabalhar e você voltava a beber de novo. Cativeiro. E agora você fica andando, cambaleando por aí. Eu posso continuar falando, eu não sei a respeito da África do Sul, mas nos Estados Unidos existem entre 10 e 12 milhões de alcoólatras. 7, 8 milhões de bêbados que causam problemas, e é um total de 20 milhões de alcoólatras. Imagina hoje. Eu tenho certeza que a África do Sul está com esse problema também. Satanás tem um exército de forças direcionadas para te colocar em um cativeiro, e hoje ele está tendo êxito muito grande nesse mundo. Até que a sua vida não conheça mais a liberdade. Eu quero dizer o seguinte: não importa quem você seja, veja bem, essa é a era que nós chamamos a era de se viver livre. Eu faço o que eu quiser. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou onde eu quiser, especialmente entre os jovens. Livre. Eu quero te falar, sem Jesus Cristo você não sabe o que é liberdade. Você não tem como saber o que é liberdade. Não importa quem você seja, ou o que você pensa, eu faço o que eu quiser, eu faço como eu quiser, sou livre. Você é um alvo perfeito para os poderes das trevas. Satanás quer te destruir. E ele fez com que esse caminho ficasse macio. E você sente, eu posso fazer, eu posso ganhar, mas ninguém nunca conseguiu. Há pouco tempo atrás eu fui e busquei um artista. Eu o conhecia bem. Eu fui buscá-lo e o trouxe para minha casa. Ele estava drogado. Estava em um estado muito ruim, nunca tinha visto igual. Eu queria poder te dizer que ele veio para Jesus, aceitou o Senhor, mas ele não aceitou. Mas eu fiz tudo que eu podia. Enquanto ele estava na minha casa, ele ficou ali mais de uma semana. Eu levei ele até um médico na cidade que também é um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo e ama Jesus. E naquele consultório médico, aquele doutor examinou e disse a ele: olha, você já está sofrendo de danos cerebrais por causa das drogas. E já começou a mexer com a sua mente. E o problema é irreversível. Se você não parar com esse vício imediatamente, vai te matar. Nós estávamos sentados naquele consultório, eu nunca vou me esquecer disso.
Eu coloquei a minha mão no ombro dele e disse: olha, vamos orar juntos. E nós nos ajoelhamos e Deus me deu uma visão. Eu não tive muitas em minha vida, mas eu tive essa. E ajoelhado ali naquele chão, o Espírito de Deus se movendo e Deus, o Espírito Santo, fluindo, tentando trazer aquele homem de volta para Jesus. E eu tenho que te dizer, não há nada mais poderoso do que o poder de Deus alcançando uma pessoa. Alguns de vocês me assistindo na televisão, vocês são membros de uma igreja. Se alguém falasse que você não está correto com Deus, você ia ficar nervoso. Porque você é membro daquela igreja, você tem sido um membro dela a maioria da sua vida. Talvez você era cristão, foi batizado quando bebê. Os seus pais foram batizados quando bebê na mesma igreja. De alguma forma você pensa, eu sou religioso e tá bom demais. Eu quero te dizer uma coisa, o diabo ri dessa bobeirada. Ele ri disso. Esses poderes do inferno dão risada de toda essa religiosidade. A única coisa que pode libertar o cativo. Você está me ouvindo, membro de igreja? Você está me ouvindo, homem religioso ou mulher religiosa? É o poder do Deus Todo-Poderoso. O poder do Todo-Poderoso. Enquanto eu estava de joelhos ali, o Espírito de Deus veio sobre mim. E eu tive uma visão do Calvário. Eu vi demônios negros como a noite, como se fossem cobras ali, milhares deles embaixo da cruz. Eu os vi andando e eu os vi rodando e se virando e todos os seus poderes demoníacos. Então a minha visão mudou para as mãos do meu mestre, pregadas naquele madeiro sangrento. E daquelas mãos estava pingando sangue. E quando aquele sangue caía e batia naqueles demônios, eles gritavam e rolavam para trás. Eles gritavam muito quando aquele sangue batia neles e parecia que era água quente. E eu disse a esse homem o que eu tinha visto, e eu falei, nesse momento, se você disser sim para Jesus, nesse momento, o poder dele pode quebrar o cativeiro das drogas. Ele pode quebrar instantaneamente se você der uma chance para ele agora em sua vida. E ele ficou ali, chorou. E eu nunca vou esquecer a sua resposta a ele. Ele olhou para baixo e com lágrimas no seu rosto, ele disse, sabe de uma coisa? E ele falou o nome de uma das canções que ele já tinha vendido muitos CDs com aquilo. E ele disse, eles me trataram muito bem. Eu pensei, eles têm sido sim, não é? Você está vendo o inferno na terra, eles têm sido muito bom para você. Nessa noite ele está mais longe do que antes. Ele está muito perto da morte, como o ser humano pode estar e ainda estar vivo. O único caminho para você quebrar o cativeiro do álcool e das drogas, ou de sexo ilícito, ou de pornografia, ou de sujeira, não importa o que seja, é através do poder do Deus Todo-Poderoso. E é melhor você se encontrar numa igreja em algum lugar que acredita nesse poder, que acredita na palavra do Deus Todo-Poderoso, onde o pregador não está dando a você um livrozinho, mas ele está pregando debaixo da unção do Espírito Santo e com o poder do Deus Todo-Poderoso, e ele grita como se fosse o Redentor, e ele chora pelos perdidos, e onde as pessoas conhecem a Jesus Cristo, e não são pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Encontre uma igreja onde o poder de Deus está nela, não importa o que o seu parceiro de negócios diz, não faz diferença o que seus amigos dizem, não faz diferença o que a sua esposa diz, não faz diferença o que o mundo diz, porque Jesus está voltando e esse mundo está para perecer e você vai ficar diante da eternidade, e a única coisa que vai te libertar
é aquela fonte invisível. O mundo não pode entender, mas vem de Deus Todo-Poderoso, e há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia! Foi através da fonte da Virgem, a fonte de Gion, que eles entraram com Davi bem naquela valeta, em Israel. E para você obter a vitória tem que ser exatamente da mesma maneira. Mais um, 2 Reis. 2 Reis, aí na sua Bíblia. Capítulo 18 e 19. Vamos ler versículo 17 do capítulo 18. Contudo enviou o rei da Síria Tartã e a Rabi-Saris e a Rabsaque de Laquis com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina. Lembre-se disso, porque esse é mais ou menos a fonte de Gion, que é superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Eu quero te dar esse exemplo. Ezequias foi um dos maiores reis que Judá já teve, ele amava a Deus. Contra Judá veio o grande e poderoso exército da face da terra, o grande Sequenaribe, com os seus comandantes e a sua artilharia, Rabshakeh, para tomar a cidade de Jerusalém. Rabsaque tira o seu exército quase na medida que o olho podia ver do lado de fora de Jerusalém. E legiões de exércitos que nunca se viu antes. Homens de guerra que viviam irrespirável conquistar as cidades. Jerusalém não era nada para eles. Eles iam passar por cima dessa cidade como você passa por cima de um inseto e vê ele esmagado. Rabsaque, comandante do exército de Sequenaribe, governador de toda a terra, ia estar diante da onde a fonte de Gion estava borbulhando. Ele não sabia, não entendia e não estava nem aí para isso. Mas ele olhou para Jerusalém e amaldiçoou. Ele disse: eu quero ver seu Deus te libertar. Quero ver seu Deus te libertar. Eu vou passar por cima dessa cidade. Não há nada que você pode fazer para me parar. Eu quero te dizer uma coisa. O seu país aqui da África do Sul, e eu vou dizer isso com o maior cuidado possível, vocês têm sido insultados. Vocês são amados por muitos, mas são insultados por muitos. Existem alguns do meu país, nos Estados Unidos, que já tiraram você da lista. Eu escutei outro dia, a senhora Jane Fonda tem colocado vocês fora da lista. Grande coisa. Tomara que mais gente assim tire vocês da lista deles. E muitos no mundo diriam que nós vamos acabar com vocês. Nós vamos passar por cima de você. Todo poder comunista na face da terra te odeia. Pois é. Milhões de cristãos na América te amam, mas milhões de pessoas nos Estados Unidos que não conhecem a Deus te odeiam. E eles usam todos os tipos de desculpas pelo seu ódio. E não passam de desculpas, porque isso não são fatos. Mas a verdadeira razão pela qual eles te odeiam e não entendem é porque nesse país Jesus Cristo é proclamado e elevado,
mais mesmo do que na maioria dos países do mundo hoje em dia. E eu quero dizer para o meu próprio país, eu não quero saber se é Estados Unidos, não quero saber se é a União Soviética, não quero saber se é a Grã-Bretanha, eu não quero saber se é a Inglaterra e toda a sua realeza ali, eu não quero saber se o mundo inteiro venha me dizer que vai te destruir. Se você se segurar à mão de Deus que não muda e você fizer de Jesus a pedra angular da sua fundação, todo mundo não é capaz de te parar, porque Deus vai estar do seu lado. Eu acredito nisso. Eu não estou louvando você, eu estou dizendo que eu acredito em meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Rabsaque disse: você está morto. Glória a Deus, nós temos um presidente que quer mudar os Estados Unidos, que está usando bom senso, e ao invés de alguns que tivemos no passado, que tinha, sabe, ovos mexidos no cérebro. Isso é bem difícil, não é? Mas é a verdade. Rabsaque disse: vamos te destruir, te matar. Isaías, o profeta, aleluia, sabe onde é que está a sua força, África do Sul? Não está naquele pedaço de moeda amarela que vocês chamam de Kruger Rand. E você já vendeu quanto? Centenas de milhões delas? Não é a sua terra que está cheia de veias amarelas, de ouro? Esse não é seu segredo. Essa não é sua força, seu cromo, que os Estados Unidos tanto precisa para ir nos motores ali dos seus aviões para os seus grandes aeroportos. Essa não é sua força. Sabe qual é a sua força? África do Sul. A sua força, um homem de Deus como esse que estão sentados aqui hoje. Sua força está nos milhões de cristãos preto, amarelo, azul e marrom que conhecem a Jesus Cristo e que chamam Ele de Senhor. Essa é sua força, esse é seu poder. E se você se segurar a isso, nenhum poder na face da terra vai conseguir te destruir. Me escute, África do Sul, se você se segurar a esse livro, Deus vai ficar do seu lado, porque isso é a sua força, isso é o seu poder. Glória a Deus, eu sinto isso, eu estou sentindo. Deus falou com Isaías e disse: volte ali e diga para Rabsaque. E eu posso ver o profeta através de Ezequias, que vem e diz ao grande general: nós não vamos nos render, nós servimos ao Deus vivo. E naquela noite, em algum lugar nos portais da glória, Deus chamou um anjo, somente um. Não são 10 ou 100 ou 1 milhão, mas somente um. E eu não sei qual era, provavelmente devia ser Miguel, porque ele era o que vigiava Israel. Miguel, o que você está fazendo hoje à noite? Bem, eu não sei, eu não estou fazendo muita coisa. Você quer fazer uma viagem até Israel? Um anjo. E naquela noite Miguel desceu, um anjo. E quando o sol da manhã nasceu, 185 mil assírios estavam mortos ali naquele campo e a batalha nem tinha acontecido. Porque Deus estava do lado de Judá, e Deus estava do lado de Ezequias, e Deus estava do lado de Isaías, e Deus estava do lado da retidão. O que é que você está dizendo? Eu estou dizendo isso aqui, que essas trevas no mundo de hoje vão daqui a pouco desaparecer.
Esse comunismo podre que diz: nós vamos reinar, um dia vai ser destruído, você vai ver. Um dia os Sequinaribes e os Herodes e os Amãs e os Hitlers vão morrer e nunca mais vão se levantar. Eu estou dizendo que esse sistema desse mundo vai ser destruído e um dia Jesus Cristo vai reinar supremamente de uma maneira gloriosa para sempre e para sempre. Sensacional. Eu quero terminar mais Isaías capítulo 7. Versículo 3. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jasub sai ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. Olha aí a fonte de Gion outra vez. Agora era a Síria que estava atacando. Que coisa. Acás, rei de Judá, malvado, maligno. Deus disse: a Síria não vai vencer. E estando ali de frente daquela fonte, a fonte de Gion, Isaías disse ao rei: peça um sinal. Aquele rei maligno, horrível, não quis um sinal. Mas Deus disse a Isaías: diga a ele que eu vou dar um sinal a si mesmo. E esse é o sinal. Ele disse: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Ele estava derrotado, cercado de trevas espirituais. Aquela fonte fluía daquele rio subterrâneo. Ninguém sabia qual era a fonte, ninguém sabe hoje qual é a fonte de poder, mas ela vem de Deus. De pé em uma prisão ali na Califórnia. O homem estava drogado, ele estava na solitária. Todos os nervos do seu corpo estavam pedindo por drogas. Ele estava em um buraco. Ele controlava a prisão da parte de dentro. Ele foi o criminoso mais procurado em todo o estado da Califórnia. Ele andava com os anjos do inferno por mais ou menos 20 anos. Era muito mau. Sua vida era beber, sexo ilícito, sujeira, perversão, rock, vício em drogas, roubando bancos. E quando a juíza o sentenciou, ela disse: você nunca vai sair da cadeia. Você vai apodrecer aí. Você é um homem morto. Quando finalmente o pegaram, produto de um lar quebrado, nunca tinha ido à igreja, não conhecia a Deus. E sentado ali naquele domingo de manhã, naquele buraco, era uma solitária, um inferno na terra, sem roupa no seu corpo, se você pode me perdoar, estava pelado. Seu coração estava batendo para fora do peito. Ele era capaz de matar por um pouco de cocaína ou de heroína. Ele estava na solitária porque ele tentou matar um homem com uma faca. O governador do estado da Califórnia determinou que as pessoas que eram colocadas, os homens que eram colocados na solitária, naquele buraco, eles tinham que ter uma televisão colocada do lado de fora daquelas barras, para que talvez eles podiam ver alguma coisa e eles não ficassem tão loucos, presos ali naquele lugar. Às 8, naquele domingo de manhã, nosso programa passou.
Pela primeira vez na vida dele, ele olhou para aquilo. Deus, mesmo que o programa estivesse passando para milhões de pessoas, cronometrou as palavras perfeitamente, porque Deus sabia onde ele estava. E ele disse: Jimmy Swaggart, você apontou o seu dedo ali daquela televisão e disse: você está usando drogas, está morrendo. E você não consegue mais aguentar, mas Jesus Cristo pode te libertar. Ele disse: irmão Swaggart, algo veio sobre o meu corpo. Nunca tinha orado em sua vida inteira. Se ajoelhou. Isso parece que é uma historinha, mas aconteceu porque Deus pode fazer acontecer. Ele disse: Senhor, se você existir, entre em meu coração, entre em minha vida, quebre o cativeiro de drogas, tire a vontade de usar, e se o Senhor fizer isso, eu vou viver para você. Eu fui um bom soldado para aquela gangue ruim. E se o Senhor realmente está aí, e o Senhor tem o que eles dizem que você tem, e o que esse pregador diz que você tem, quebre esses vícios, e eu viverei tão intensamente para o Senhor como eu vivi para o diabo. Ele disse: Jimmy Swaggart, ele disse, eu apliquei muita heroína, muito mesmo. E eu não sei, eu acho que eu nunca usei nenhum tipo de droga assim em toda a minha vida, talvez, quanto mais algo assim. Mas eu li que, por alguns momentos, a sensação que aquilo te dá é como se fosse de outro mundo. Não dá para comparar. Mas ele disse: Jimmy Swaggart, eu senti o poder, que foi maior do que todo o poder das drogas. E a coisa mais irônica de tudo é que 10 minutos depois, um guarda veio ali para trazer o seu almoço. E escondido ali naquele almoço tinha um pequeno envelope cheio de drogas, que o guarda estava levando para ele, escondido. Ele pegou. 15 minutos atrás, ele ia ter dado tudo que ele tinha por aquilo. Devolveu para o guarda e disse: leve isso daqui, eu não quero mais, eu não preciso disso, eu nunca mais vou precisar. Milagre dos milagres, hoje ele não está mais na cadeia. Ele está pregando o evangelho de Jesus Cristo. E se você olhasse para ele, você nunca ia saber que ele viveu a vida que ele viveu, porque Jesus o libertou. E eu quero te dizer, não importa quão ruim você possa ser, Ele pode te libertar. Não importa quanto ruim você pensa que você é, Ele pode te libertar. Abaixe sua cabeça, por favor. Quantos aqui nesse estádio, nessa noite, me escute com cuidado agora, por favor. Podem dizer: Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo da maneira certa. Eu preciso do poder de Deus em meu coração e na minha vida. Eu preciso de algo mais forte do que eu sou e do que eu tenho. Você pode orar por mim? Quantos aqui podem levantar as mãos? Eu não vou envergonhar você, eu te prometo isso. Em todo esse estádio aqui em volta, levante sua mão. Levante sua mão. Eu não estou vivendo certo, irmão Swaggart. Eu preciso de oração. Você pode orar para mim? Não importa quem você é, membro de igreja, se não é membro, seja lá quem você for. Eu não estou vivendo certo, ore por mim. Então levante a mão, levante a mão. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor, todos de pé, todo mundo de pé. Eu quero pedir a todos vocês que levantaram suas mãos, eu quero pedir você para andar aqui embaixo e ficar de pé. Eu vou orar com você e eu quero que você venha.
Eu quero que você venha, vamos esperar você onde quer que você esteja. Queremos que você desça, venha aqui dos lados, lá de trás, onde quer que você esteja. E fique de pé aqui, pois eu quero orar para você. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, por um momento. Vocês pela televisão, eu quero que vocês escutem também, só por uns instantes. Deus ama todos vocês. E eu quero que você entenda isso, todos vocês aqui. Eu quero que você pense a respeito disso por um momento. Cada um de vocês de pé aqui é especial para Ele. Ele ama você muito. Ele quer que você caminhe em santidade diante dEle. Ele vai te dar o poder para fazer isso. A Bíblia diz, porque aquele que o Filho libertar verdadeiramente é livre. Eu não sei exatamente do que você precisa, todos vocês, mas Deus sabe. E eu vou orar a oração do arrependimento agora. E vai ser uma palavra, uma oração simples, e eu quero que você repita comigo. Eu quero que você acredite de todo o seu coração. E eu quero que você abra o seu coração para Deus. E seja lá o que você precisa, fale para Ele. Seja sincero. Abaixe a sua cabeça, por favor, feche seus olhos. E vamos orar. Querido Deus do céu, Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. venho a Ti em nome de Jesus. Estou cansado da minha vida antiga. Cansado da minha vida antiga. Eu quero a sua vida, Quero seus caminhos seus caminhos, e sua misericórdia. sua misericórdia. Eu vou admitir, Vou admitir, preciso da sua ajuda. ajuda. Eu não posso quebrar esse cativeiro de mim mesmo. Posso quebrar esse cativeiro de mim. Eu estou pedindo nesse momento Eu estou pedindo nesse que o momento Teu sangue precioso teu sangue precioso venha me limpar de todo pecado. e me limpar. De acordo com a Tua santa palavra. Romanos capítulo 10. O Senhor diz que se confessarmos Confessarmos Jesus Cristo com a nossa boca Jesus Cristo com a nossa e boca. acreditar em nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, iríamos ser salvos. Então nesse momento, com a minha boca, Com a minha boca, eu confesso confesso. Jesus Cristo. E com o meu coração, Meu coração, eu acredito eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Ele vive. e Ele vive. Nesse momento, Neste momento, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Eu vou fazer o meu melhor para viver para Ele, para servi-lo e de acordo com a sua palavra. amém. Nesse momento, Neste eu momento, estou salvo. Louvado seja o nome do Senhor. louvado seja o nome. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Acabamos de assistir uma belíssima mensagem do evangelista Jim Swagger. Espero que você tenha gostado. Mensagem sobre a fonte de Gion e tantas explicações belas sobre o efeito da fonte jorrando da vida eterna e o poder desta fonte. Que Deus tenha falado ao seu coração. Escreva, comente, faça um comentário do que Deus falou com você através desta mensagem. Eu tenho atingido muitas pessoas, inclusive alguns de vocês solicitando, coloca a mensagem, vamos fazer o react do tema Y, do tema X. Veja depois na nossa playlist, se não tem alguma mensagem, se está faltando alguma mensagem, e coloque nos comentários, nos ajude a divulgar mais e comente uma mensagem preferida sua, que você quer que seja colocada aqui, tá bom? E também comente o que Deus falou contigo através dessa mensagem. Que espetacular. Mensagem pregada há quase 40 anos atrás. Parece que o tempo não existe, tão atual, tão bem
pregada, tão bem feita a exposição. Deus é muito bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e também, olha, se você quiser fazer um curso básico, médio ou bacharel livre em teologia, um curso de oratória e interpretação bíblica aprendendo a pregar, é só você entrar no nosso site teologiaalcancedetodos.com.br e venha estudar a palavra de Deus conosco, tá bom? Será uma satisfação. Deus abençoe. Não esquece de curtir e comentar. Obrigado, gente. Um grande abraço. Até o próximo React. Tá bom? Obrigado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu agradecer aqui quem está aqui ao vivo, gente. Se vocês quiserem aproveitar aqui, se qualquer um, se vocês quiserem, deixa eu dar boa noite aqui para vocês. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu falo o nome de vocês aí que estão comigo aqui ao vivo. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado a todos vocês que estão conosco aí ao vivo, gente. Obrigado. Deus continue abençoando a cada um de vocês com toda sorte de bênção.